Hello, everybody! Que bom estar com vocês nessa sexta-feira legal, gorda, bacana, ouvindo Madonna. Ela canta Fever. Sabe por que eu botei Fever? Porque eu vou falar de uma coisa que é muito importante para as mulheres, né, do mundo inteiro, que são as mamas. E quando as mulheres elas nos procuram no consultório para melhorarem as mamas, existem algumas dúvidas. E uma delas é quando coloca silicone ou quando não precisa colocar silicone. Eu acho um tema muito legal e tem muita dúvida por aí. E aí quando a gente pensa em melhorar as mamas e aí pensa no decote, a mulher vai se sentir ainda mais maravilhosa e vem aquela Fever. Por isso eu pensei na Madonna. Né, Madonna? Very good. Fever. Mas nada de fever com a Covid, hein, gente? Se protejam, porque o negócio tá horrível. Então, por enquanto tá bom a Madonna, porque a gente vai começar agora a falar sobre a mama, se você coloca ou se você não coloca a prótese silicone. Ok, Madonna, ok. Gosto muito da Madonna, eu sou da geração Madonna. Fui ainda mais jovem nos anos 80 e foi quando a Madonna explodiu. Madonna e Michael Jackson, Michael Jackson e Madonna. Era uma briga. E foi ótimo, e vai ser para a eternidade, é como Tchaikovsky, eu acho, não estou comparando, mas são pessoas que têm trabalhos, cada um na sua área, fenomenais. Muito bem, Natália Gomes, Fernanda, Karen Santos, olha, é um prazer ter vocês aqui. Gente, pois bem, eu aqui com meu suco da fonte de vida, de melancia maravilhoso, hoje eu não vou tomar o tempo de vocês, muito tempo. Eu vou ser rápido porque eu acho que essas coisas elas têm que ser mais sucintas e as pessoas e dar condições a vocês de entenderem e de saberem de algum modo como é que a gente vai fazer com o seu caso. Gente, eu recebo muita paciente no consultório já há alguns anos, né? Há muitos anos, com essa coisa de melhorar as mamas. Não é? É uma das cirurgias que a gente mais faz no mundo, no Brasil. O Brasil é o segundo lugar do mundo que se faz mais plástica. É Brasil e Estados Unidos, a gente fica brigando. Um ano é o Brasil, uma das coisas que a gente mais vê, cirurgia plástica de mama. E aí, sabe uma coisa interessante? Uma coisa muito óbvia é quando a paciente tem uma mama vazia ou uma mama pequena e ela quer aumentar. Então, embora a gente pode fazer um enxerto de gordura, como a gente falou numa live, aí no nosso IGTV do Instagram tem, vocês podem dar uma olhada lá, o enxerto de gordura para plástica de mama. Mas, fora essas situações óbvias, né, eu quero aumentar. Então é prótese, não tem jeito. Mas, gente, pasmem, é muito comum as pacientes, as mulheres que chegam no nosso consultório e nos dizem assim, olha, eu quero levantar minha mama, eu quero melhorar o aspecto dela, mas eu não sei se eu preciso de silicone. E aí, às vezes, dependendo do caso, até pra gente que já está trabalhando há tantos anos, é um pouco, vamos dizer assim, difícil para decidir. Então, sabe como é que a gente faz? Eu vou dizer para vocês assim. Tem situações que a paciente tem uma mama, principalmente depois da amamentação, ganhou neném, amamentou, o que acontece? A mama esvazia, por isso ela cai. Mas também, dependendo do tanto que a mama engurgitou durante a gravidez, o tanto que ela ficou, que ela cresceu, essa paciente vai ter ganho de pele. Então, de um modo geral, toda a paciente, ou a imensa maioria das pacientes que amamentam, a mama vai cair um pouco ou muito. Sabe por quê? Porque quando o tecido que produz o leite, ele aumenta, exatamente porque está cheio de leite, que o neném vai mamar, esse tecido ele vai esmagando o tecido gorduroso, que é o resto que preenche a mama. E aí chega um ponto que acaba a amamentação, o leite para, o neném para de sugar, seja lá o que for. Esse leite vai parando então de ser produzido. O tecido que produz o leite ele vai involuindo. E aí, cadê o volume da mama? Diminuiu, porque a gordura foi esmagada. Então, quando está realmente sem tecido, não tem dúvida, a gente vai colocar a prótese de mama. E eu falo sempre para o paciente o seguinte, olha, se por acaso você não quer, porque a gente escuta isso, olha, eu vim aqui, quero levantar minha mama, melhorar, mas eu não quero silicone. Só que essa paciente que eu estou falando, ela perdeu o tecido de preenchimento, praticamente tudo. Existe uma dobra de pele vazia.
Então, nesses casos, eu não tenho tecido que vai fazer, durante a cirurgia, a projeção, que a gente chama de montagem da mama. E aí não tem jeito. Infelizmente, ou a gente coloca o silicone, ou então não vale a pena operar. Porque senão, você ao tentar levantar a mama só tirando pele, você vai, nos primeiros meses, com aquele inchaço, tudo, você vai ter um certo desenho, um certo volume. Mas depois do segundo mês, do terceiro mês, a gente vai ter uma decepção, porque desincha, aquela mama vai descer, que acontece com todo mundo, e aí sabe o que acontece? O paciente vai pegar a foto antes e depois, é praticamente o mesmo caso, porque não teve uma projeção, e ela ainda ganhou uma cicatriz, que em geral é no mínimo aquela vertical, mas muitas vezes tem que ser o T. Então, esses casos não tem como, gente. É prótese silicone e pronto. Aí, a coisa vai complicando. Chegam pacientes no nosso consultório que elas dizem assim, eu quero melhorar minha mama, eu quero ter uma mama mais bonita, mais alta, mais firme, e ela, na verdade, tem tecido mamário. Aí fica aquela situação para o cirurgião plástico ou para a cirurgiã plástica. Será que eu ponho? Ela tem tecido. Será que esse tecido ele é suficientemente tenso, de boa qualidade, para que, ao cortar a pele e eu costurar esse tecido, será que esse tecido vai me dar um colo legal? Vai me dar uma projeção legal? Que fique muito tempo, anos? Porque no início tudo fica bonito, porque está inchado. Então não tem muita, né? Mas a paciente vai fazer a plástica dela para ficar bem, não é para sempre, porque a gente vai mudar ao longo do tempo. Mas vamos dizer assim, nos próximos anos, né? Então essa é a dúvida. Ela tem tecido, a mama caiu, mas ainda tem um certo volume, evidentemente que perdeu o colo, que é o que a pessoa não gosta, né? É muito comum aquela queixa, olha, eu não gosto porque eu boto um vestido legal, eu vou à praia, se eu não colocar um bojo, se eu não colocar uma sustentação, fica muito feio meu decote, fica vazio, fica uma prega de pele, etc. Então, gente, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos é exatamente definir nessa hora, né, Elza? Que bom que você está aí. Dani Neves, Clara Mello, que bom, bem-vindas, bem-vindas. Débora Milus, que bom. Então, a gente tem que saber ali naquela hora, na consulta, o que fazer. Eu vou nessa paciente tirar pele, eu vou aproveitar o tecido que ela ainda tem, que às vezes é até de um certo volume, ou eu vou ter que colocar uma prótese. Primeira coisa, eu vou dizer para o paciente o seguinte, o que você está esperando? Você quer o quê? Levantar, ter um certo desenho, ou você está esperando um belo, anatômico e sensual colo? Se a pessoa me diz, não, eu quero só levantar. Às vezes as pacientes até mostram assim, elas levantam e dizem, olha, tá vendo aí no espelho? Esse é mais ou menos o volume que eu tinha, não precisa ser uma coisa muito montada, eu até me sinto mal se ficar com uma coisa muito desenhada, um colo muito chamativo. Então, para mim, fica bem simplesmente levantar. E aí, não tem dúvida. Então, eu não vou colocar a prótese silicone, não precisa. Ela tem tecido, ok, tem pele, porque ela ganhou pele, mas o tecido que ela tem é suficiente em termos de volume e de qualidade, assim, é firme, não é aquela mama molenga, então vai ficar muito legal. O problema, gente, é que quando a gente tem uma situação parecida e a paciente me diz, não, mas tudo bem, mas eu quero um colo mais legal, assim, um colo que eu não dependa de um sutiã, de bojo, para definir. Eu quero meio que ficar livre de bojo, não aguento mais bojo. Aí a gente tem que falar e utilizar a prótese de silicone. E aí a próxima pergunta é assim, mas escuta, a minha mama, tudo bem, ela está caída e está vazia, mas eu acho ela meio grande. Você vai colocar um silicone, não vai ficar muito grande? Não é interessante isso? Eu sei que algumas de vocês estão pensando, é mesmo, hein? Eu quero levantar, quero melhorar, mas eu não quero aquele balão. Gente, não é sinônimo, nesse tipo de paciente, de a gente fazer um caso de volume
mama grande, aquela coisa. Não. Primeiro, a gente tem próteses hoje em dia que são, além de menores, elas têm uma projeção muito bacana. Tem uma marca, chama-se Silimed, ela tem 6 tipos de formas. Tem outras marcas, Politec, que mais? Eurosilicone, Magan. Eu gosto muito da Silimédica brasileira e a Politec que a gente usa lá em Dubai. Então, essas marcas, elas hoje têm, além de diferenças de volume, elas têm diferenças de forma. E especialmente essa Silimed, que graças a Deus é brasileira, eu não tenho conflito de interesse, eu não ganho nada dessa marca, eu estou simplesmente expondo isso. Essa companhia tem uma prótese que se chama Advance. Informalmente a gente chama de cônica. E eu adoro essa prótese, porque ela te dá projeção, sem ser aquela coisa de peito de Índia, apontando, parecendo a Madonna, lembra? Nos anos 90 ela fez um show com umas roupas do Jean Paul Gaultier e eram duas pontas assim. E as pacientes às vezes falam, principalmente da minha geração, elas falam, olha, eu não quero aquelas peitos apontando para frente da Madonna, hein? Não. Essa prótese, ela me dá desenho, ela me dá projeção em termos de enchimento, mas não exatamente volume. Basta eu utilizar um volume relativamente pequeno. E aí, durante a cirurgia, eu vou tentar preservar ao máximo o tecido que ela tem, o seu tecido. A prótese, ela entra como uma composição a mais, entende? Não exatamente aquele volume horroroso. E aí fica tudo muito bem. Mas ainda tem casos, gente, que aí é mais difícil um pouquinho. Às vezes a paciente não tem tanta flacidez, tem um tecido firme, mas a mama caiu. E aí ela me diz, olha, eu quero colo, hein? Eu quero um colo bem legal. É muito comum hoje em dia as pacientes falam, eu quero aquele desenho redondinho. Não são aquelas contraturas, aquelas bolas falsas que a gente vê em alguns modelos, não. Hoje está tendo assim uma tendência das pacientes quererem aquele colo um pouquinho mais definido, um pouquinho mais redondinho, mais próximo uma mama da outra. Então, às vezes, para a gente conseguir isso, a gente precisa utilizar uma prótese. Mas a questão é que essa paciente tem um tecido firme, um tecido bacana, mas não o suficiente para deixar um colo montado por alguns anos. Então, eu vou ter que pensar na prótese. Só que aí tem uma situação que a gente tem que discutir com a paciente, que é a necessidade de tirar um pouco desse tecido e de desprezar. Claro, nossa, mas que pena, um tecido natural, e eu discuto isso com a paciente. Mas se a paciente está me pedindo um colo mais legal, um pouco mais assim definido, eu preciso pensar na prótese. E aí eu vou tirar um pouco do tecido e aí eu vou colocar esse implante para que a gente tenha um desenho mais legal. E aí, lógico, eu vou tirar a pele, eu vou montar a mama para ela fique bem. Não é legal isso? Pois é. Na verdade, gente, olha, silicone, a mensagem principal é essa. O silicone nem sempre significa volume, o silicone nem sempre significa vulgaridade, resultado falso. Não, o silicone é uma das formas que a gente tem para desenhar a mama, para fazer com que essa mama fique montada, sem flacidez de pele, sem um excesso de tecido e com colo legal. Ok? A coisa mais importante é essa. Se você decide se operar, a gente vai avaliar. Nem sempre, nesses casos, é preciso silicone. Mas dependendo da sua queixa, a gente vai ter que usar sim, porque o silicone é uma dessas armas que a gente tem. Tem o seu lado ruim, ele pode contrair sua mama, ele pode eventualmente ter uma infecção durante a cirurgia e de repente você tem que tirar a prótese depois de algum tempo. E aí é o lado ruim, mas o lado que são assim, a possibilidade é muito pequena. Mas o lado bom é muito legal, então é por isso que a gente tem que levar isso em conta e fazer um resultado bacana. Ok? Muito bem, garotas.
olha, é um prazer ter vocês aqui, garotos e garotos, logicamente. Eu não quero fazer uma live longa, só queria chamar a atenção para isso. O silicone, ele tem a indicação óbvia, mas tem indicações que não são óbvias, e a gente tem que saber, a gente tem que tomar cuidado para que não fique um caso pobre, quer dizer, uma decisão errada, tipo, eu não botei o silicone, mas aí o resultado ficou ruim, o colo caiu, ficou um colo vazio, e aí depois, eventualmente, ela tem até que reoperar. Então a consulta é o momento mais importante, o mágico, para que a gente deixe tudo claro e decida exatamente a melhor forma. Vou botar, não vou, tem que ser discutido conjunto. Ok? Gente, é sempre um prazer ter vocês aqui, ótimo final de semana. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no direct, que é um prazer responder e estar sempre perto de vocês. Cuidado com essa doença, está piorando, não abram mão da máscara, do distanciamento, do álcool gel. Muito cuidado que isso uma hora vai passar, tá bom? Um beijo, tchau!